Outra pergunta que chegou para nós é sobre ser cristão e ter amigos que se dizem cristãos, mas não andam com Deus de fato. Temos que entender que cada pessoa que vem para Cristo vem em níveis diferentes. Por isso que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você precisa fazer como um cristão é continuar construindo seu relacionamento com Deus. Deus é responsável por aqueles que se dizem cristãos e não andam na luz como ele na luz está. Você deve focar em si. Agora, se você os ama, você não os discrimina, mas a sua relação com Deus é entre você e Deus, não entre você e seus amigos. Graças a Deus pelos amigos, mas se seus amigos não querem servir a Deus como você, siga em frente. Eu amo a história quando Deus disse a Ló para que deixasse Sodoma e Gomorra, e ele levou sua esposa consigo, mas a Bíblia diz que ela olhou para trás, mas Ló teve que continuar adiante. Ele não pôde olhar para trás, porque se ele olhasse para trás, ele viraria estátua de sal como ela. E às vezes olhamos para os outros em vez de olharmos para Deus. Ponha seus olhos em Jesus. A Bíblia diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. É o que eu quero te encorajar hoje. Não desanime, porque os cristãos não estão servindo a Deus como deveriam, se não são exemplos. Seja você então um exemplo de luz para eles. Talvez Deus use isso para mudar a mente e levá-los a andar com Deus como você tem andado com Ele. Acredito que eu respondi a sua pergunta e clamo a bênção do Senhor sobre você. Agora, eu creio nestes versículos da palavra. Sempre haverá conflito. A primeira coisa que você vê, há conflito entre os que defendem as leis religiosas e os que andam na plenitude da graça de Deus. Os fariseus, os escribas, guardavam a lei. Eles aplicavam a lei. Eles diziam, diz a lei, acatavam literalmente. Sabe, não havia compaixão ali na lei, nem misericórdia. A lei dizia apedreja, era assim que a lei dizia. Mas eles disseram, o que o Senhor diz? A lei confrontou a graça e a lei veio por Moisés, a graça e verdade vieram por quem? Jesus, certo? Então aqui os religiosos, eles viviam pelos escritos da lei, onde não havia a graça. Os escribas e fariseus eram experts em lei e estavam dispostos a cumprir a rígida exigência com base no pecado daquela mulher. Qual era o pecado? Ela foi pega em adultério. Sabe, às vezes, quando você tenta viver pela lei, você, pela lei, pode ser um legalista, sabia? Isso se baseia nos escritos da lei. E a lei se baseava na vergonha porque queriam implementar a lei naquela mulher. Então, a primeira coisa que fazem, eles a acusam e a envergonham. Era assim que faziam naquele tempo. Foi feito como exemplo. Ou seja, se fizer o que ela faz, será o próximo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos quer servindo por medo. Às vezes pensamos, eu não posso, se eu cometer um erro, meu Deus, Deus vai me pegar. Ei, se Deus quisesse te pegar, teria pegado há muito tempo atrás. Muito tempo. A razão de você não ter sido pego é porque a graça de Deus. O motivo de você ainda estar vivo aqui é a graça de Deus. O motivo de você não morrer em um acidente de carro foi a razão de sua vida ser aquilo que ela é hoje, é a graça de Deus. Não há nada que você faça. Você não pode dizer, eu sou o santo, não é? Retire o Espírito Santo e veja o que acontece. Retire a consciência que Deus colocou em você e veja o que acontece. Você não age diferente de um pecador. E aqui, esses homens escondidos num manto de rigor da lei, mas eles não... Veja que eles disseram, a lei diz, e o que tu dizes?
A interpretação da lei era baseada nos escritos da lei, não no espírito que Deus queria que estivesse no povo. A razão de Deus não quer que fizessem as coisas que eles faziam é porque o pecado afeta não só você, afeta todo mundo. Então o que Deus disse para não fazer foi porque o que aconteceu? O que eles faziam era ferir uns aos outros. Por isso que ele introduziu o amor. Porque se eu te amo, eu não vou querer te ferir. Hein? Se eu te amo, você é meu melhor amigo, e eu te amo, eu não vou querer dormir com a sua mulher. Não, porque eu te amo. O pecado é egoísta. Por isso, quando Deus enviou Jesus, o enviou para trazer a graça, não os escritos da lei. Porque eles dizem no versículo 5, mas Moisés nos ordenou na lei que ela seja apedrejada. Mas o que tu dizes? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Olha só, eles disseram isso. Eles não disseram porque eles queriam cumprir a lei. Eles queriam pegar Jesus. Eles não gostavam dele. Não gostavam que ele andasse com os pecadores e tocasse nos leprosos. Se você é um sacerdote, você não deveria. Um sacerdote não pode fazer isso. Eles tinham seu próprio padrão de coisas. Somos maiores que o povo, somos melhores que o povo. Deus não queria o homem governando sobre outro. O legalismo pode aprisionar as pessoas. Vemos isso acontecendo em toda a terra hoje com religiões, com valores legalistas. Pessoas apedrejam as pessoas. Isso não é de Deus. Isso não é amor. Isso não é. Por isso que Jesus teve que vir. E aqui ele queria demonstrar o que é o amor. Você vê, o perigo de ser legalista com a lei, ela nos faz julgadores, críticos com a falha das outras pessoas. Olha, sempre que você se torna um crítico com a falha de outra pessoa, sem entender o que a levou a falhar, veja, essa é a pergunta que precisamos fazer. O que houve? O que aconteceu que causou aquele dilema? O quê? Eu não sei qual era a luta daquela mulher. Eu não sei se ela foi abusada quando garota e achou que o único meio de receber amor era em relações sexuais. Eu não sei, você sabe? Preencher um vazio em sua vida, eu não sei. Mas tiraram vantagem daquela mulher. E veja que diz que eles levaram uma mulher. Agora, eu sei, eu tenho certeza, ela não cometeu adultério sozinha. Não cometeu adultério sozinha. Eles não cumpriram a lei. Por que não levaram um homem também? Se disseram que ela foi pega no ato, então alguém estava lá espreitando. Como sabiam qual era o motel que ela estava? Hein? São essas perguntas que eu costumo fazer a mim mesmo. A levaram, pegaram aquela mulher, levaram até Jesus. E a levaram não porque queriam de fato ser cumpridores da lei. A levaram porque eram legalistas. Às vezes queremos usar a palavra de Deus para poder aniquilar as pessoas. Bem, a Bíblia diz aqui, olha só. Tenho certeza, sempre que você quer apontar o pecado dos outros, talvez esteja ali a sua luta própria. Quem aqui já viu uma coisa que alguém fez, sabe, e aí você ficou muito mal? Sabe, por que você ficou mal? Porque está em você. Pergunte a Davi. Lembra de Davi? O homem que amava a Deus, quando ele devia estar nos campos, combatendo, ele relaxava em sua casa. E aí ele foi até a varanda, pegou seu binóculo para apreciar a paisagem. Ele não estava vigiando o inimigo, mas estava girando o binóculo. Opa, ele viu uma mulher. Ela não sabia bem, ele não devia estar lá assim, nua. Ela estava num lugar privado, tomando o seu banho. Se ele estivesse no campo, ele não teria arrumado problema. Mas a Bíblia diz que ele ficou olhando. E lembre do que Jesus diz. Sabe, a lei diz assim, não cometerás adultério. Mas ele diz, se você olhar para uma mulher, ele diz, você já... Porque onde está,
no coração. Essas coisas procedem do coração. Estava nele, sabe? E às vezes as coisas que não gostamos estão em nós. E quando Davi fez o que fez e tentou encobrir, o homem de Deus ele contou a história do pobre e do rico. E o pobre tinha um cordeiro, o rico tomou o cordeiro do pobre. Davi se zangou e disse: este homem, isso é ridículo. Esse homem é você. Quando julgamos os outros, cuidado para não estarmos condenando a nós mesmos. Amém? Eles a julgaram. Quando chegaram, disseram: olha só, a lei a acusa. Eles queriam achar uma coisa para o acusar. A lei manda apedrejar aquela mulher. Então quando ela está condenada, ela deve ser o quê? Apedrejada. É isso que diz a lei. Mas quando vemos a última parte do versículo 6, quando Jesus abaixa e escreve na terra com o dedo, como se não ligasse, veja, Jesus não contestou as acusações que eram contra a mulher. Ele não disse: bem, vocês estão certos. Ele não contestou que o que ela fez estava errado. Veja, ele não tolerava os atos delas. Ele disse: eis uma oportunidade para que as pessoas saibam o que é a graça. Amém? Versículo 7, e como insistissem na pergunta, então o incomodaram. Jesus, o que tu achas? Sim. Você acha o que é? O que você acha disso, hein? Dá uma resposta. A lei diz: apedreje. O que você diz a respeito? Então ele se levantou e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra, tornando a inclinar-se e a escrever no chão. Então aqui temos um conflito entre a lei e a graça. E Jesus estava disposto a usá-la. Veja, ele queria uma oportunidade. Às vezes, quando as pessoas nos acusam, não fique na defensiva, procure a oportunidade de trazer a verdade. Porque eles agiam no erro a lei diz, por quê? Eles não obedeciam à lei. A lei diz que ambos devem ser apedrejados. Eles só levaram a mulher, então eles não estavam cumprindo a lei. Eles selecionavam o que queriam. Às vezes queremos pegar uma palavra para condenar outra pessoa. Fala, pastor Randy. Eu vou chegar até lá. Versículo 9. Aqui Jesus demonstrou o amor de Deus por meio da plenitude da graça, mas ouvindo eles... Agora, isso foi o que Jesus disse a eles, que veja no versículo 7, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os que ouviram o que ele disse. O que ele disse a eles, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, entenda, se você não for pecador, vá em frente. Ele lhes deu uma oportunidade. Assim, a lei dizia: apedreje, porque ela é culpada de adultério. Mas ele disse: se você não tiver pecado, e eu quero acrescentar, se você nunca cometeu adultério, vá em frente, apedreje. Se você nunca mentiu, condene o mentiroso. Se você nunca roubou, condene o ladrão. Ficou um silêncio como está aqui agora. Ele não falou, ele disse: vai em frente. Aí ele diz que sim, aí ele diz, mas antes de apedrejá-la, se você nunca pecou, faça uma pedrona. E a Bíblia diz: do mais velho se ouvia, sabe, passou do silêncio para o som. Todo mundo soltando a pedra. Por quê? Porque o coração... Sabe, é assim que Deus quer nos convencer. As pessoas não precisam do seu julgamento ou atitude que condene ou convence. Não me diga que o pecador não sabe o que está fazendo. Você lembra
Você fazer coisas que você sabia que não devia fazer, então tentava encobrir. Adão e Eva tentavam esconder porque tinham consciência. A sua consciência vai te falar. Mas agora, você podia violar porque você pode ignorar, mas porque você ignora não significa estar certo. Você pode ignorar o limite de velocidade a 80 por hora e você pode ir até 100. Quem aqui sabe que quando você dirige no limite que fica tudo bem? Você se sente bem consigo mesmo? Ninguém. Ninguém. Hã? Você sabe que está errado. Você não fica olhando para a esquerda, olhando para a sua direita. Sua mão não fica suando no volante. Você curte o passeio, baby. Hã? Você nem pensa na polícia. Você está quebrando regras. Hã? Mas na hora que você já não respeita as regras de direção e aí decide, eu vou acelerar. Você aproveita? Não dá. Porque se você acha que aproveita, sua mente está totalmente cauterizada. De algum modo, mesmo você acelerando, você pensa, cara, eu posso ser pego? Alguém sabe do que eu estou falando? Qual é? Todo aqui já fez isso um dia, não é? Qual é? Eu não sou o único a confessar isso. Eu tenho um carro que é muito veloz, de vez em quando meu pé fica pesado, eu não sei por que ele fica pesado, mas quando ele fica pesado, eu fico olhando porque a minha consciência me fala. Minha consciência diz, você está ignorando, você está me ignorando. Problema. Aí vem problema. Aí eu volto para onde eu deveria estar. É a vida. Deus colocou uma consciência em cada um de nós. Porque as pessoas bebem para apagar a consciência. Para tentar escapar, encobrir a sua consciência. Elas tentam dizer assim, está tudo bem. Por que você diz a si mesmo que está tudo bem se você sabe que não está? Tenta convencer a si mesmo. É assim, é por isso que precisamos da graça, para não termos que viver uma vida de vergonha. Está me ouvindo? Então, aqui nós vemos que eles foram saindo quando Jesus se levantou, no versículo 10, e não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe. Ele lidou com os acusadores, ele lidou com a lei. Agora, ele agir na graça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a lei condena. Agora, o motivo de Jesus não condenar essa mulher, ele queria que ela soubesse que ela não era a única pecadora na multidão. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, um grupo de pessoas, aquela multidão, eram tão pecadoras quanto ela. Todos pecaram. Estão afastados de Deus. Todos. Vocês todos. Todos nós todos. Certo? E é por isso que não podemos viver condenando os outros. Porque talvez haja algo em você que você ainda precisa resolver. Não é? Ela disse, ninguém, Senhor. Então Jesus introduziu a graça. Ele disse, ei, a lei encontra a graça. A lei de Moisés encontra a graça aqui, encontra uma substituta. Este será o último apedrejamento que acontece. Porque a graça entrou em cena. Amém? Nem eu te condeno. Mas às vezes, as últimas palavras, a chave de toda a história vai e não peques mais.
E eu fiquei pensando, por que ele disse a ela para ele não pecar mais? Porque ele disse, moça, vai e não peques mais, porque se você for e pecar, você vai estar de volta aqui amanhã de novo, e não há garantia de eu estar aqui por perto para te proteger. Foi por isso que ele falou, vai e não peques mais. Ele falou, ei, acorda, menina. Aprenda uma coisa nesse dia. Veja, você sabe que a lei está aí para te esmagar, te matar? Não. Não pegue para que te apedrejem. Temos que entender, ou seja, ele não quer que você venha toda hora para se arrepender mais uma vez. Senhor, eu de novo, mais uma vez, sou eu de novo. Desculpa. Desculpa, Senhor, desculpa. Deus não quer você fazendo isso. Ele quer que você ande em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele não quer que você firme na graça só quando tropeçar. Ande nela, ande na graça que Deus te dá. Vamos olhar rápido e ver como é que isso funciona. O que a plenitude da graça de Deus deu a esta mulher, o que ela recebeu, que ela vai e não deve mais pecar. Você não pode dizer a alguém, vai e não peques mais, e não lhe dar meios para trabalhar. A primeira coisa que vemos aqui, a graça de Deus lhe deu proteção contra a acusação da lei e da multidão que queria apedrejá-la. Então a primeira coisa, ela a protegeu, a salvou, a resgatou. Então a graça vai te dar proteção. Número 2, a graça de Deus lhe deu dignidade. Lembre que ela perdeu a dignidade, por isso que ela era o que era, uma mulher da noite, prostituta, uma mulher. Ela não tinha dignidade, nem autoestima, nem valor próprio, roubados dela por causa do seu próprio pecado. E também ela foi prejudicada pela acusação da lei. Ela vivia debaixo da culpa e da condenação. É isso que o versículo... A terceira coisa que a graça de Deus lhe deu foi perdão. Deus quer nos perdoar. Veja, Deus não guarda nada contra você. Deus não diz, lembra lá em 1900 e bolinha, quando o Oriente do Ocidente assim afasta de nós. Veja, o sangue não cobre. No Velho Testamento, o sangue cobria por 1 ano. A pessoa, porque ela sabia que ela teria que voltar e ofertar mais sangue. Mas quando o sangue de Jesus te cobre, ele te lava a sua consciência, a sua visão. Quando você tem o sangue em você, você pode ter a vida. Se você não fosse pelo sangue, se não fosse pelo sangue de Jesus, onde eu estaria agora? Aleluia, amém? O sangue me purifica. Há poder maravilhoso no sangue de Jesus. Precisamos ouvir mensagens sobre o sangue. Amém? Graças a Deus pelo sangue. Ele disse aos filhos de Israel, coloque o sangue nos umbrais. E quando o anjo da morte passar, ele diz, quando eu vir o sangue, glória a Deus, ele vai passar por vós. Quando Deus olhar para mim, só o que ele pode ver, o sangue. Só vou vir debaixo do sangue, vou viver debaixo do sangue protegido. Ele nos perdoa. E a graça de Deus a liberta da culpa e da condenação. Vai e não peques mais. Número 5, essa é a chave. A graça de Deus exigiu uma mudança em seu estilo de vida. Qual era o estilo de vida? Badalar com os homens. Pode ser na real. Ela cometia adultério, ou seja, dormia com alguém que não era o seu marido, marido da amiga. Eu tenho que explicar tudo isso para vocês, é? Esse era seu estilo de vida. E agora Jesus disse, você não pode viver mais assim. Você precisa mudar seu modo de viver. Veja, é por isso que você ouve pessoas pregando a graça e elas ainda fazem o que fazem, vivem da maneira que querem. Isso não é a graça. Só porque você tem liberdade, você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que é certo.
Isso é que é liberdade, fazer o que é certo. Quando Deus te dá liberdade, não é para fazer o que você quer, é para fazer o que é certo. Quando meu filho mais novo, finalmente tirou a sua habilitação, depois de falhar 4 vezes no teste, eu tive que suborná-lo. Eu vou te dar $100 se passar. Ele passou, ele disse, me dá mais 100. Foi uma motivação para ele, viu só? Ele finalmente tirou a carteira, então eu lhe dei a chave do carro. Dei o que para ele? A liberdade? Porque lhe dei a chave do carro e ele era livre para dirigir, não queria dizer que ele era livre para agora poder infringir a lei. Sabe, creio que você foi muito inspirado com essa palavra de hoje que tentamos trazer ao seu coração. A importância da graça de Deus. Entender a graça de Deus na nossa vida. Sabe, o homem vive muito pela lei e não dá a si mesmo a oportunidade de permitir que Deus o ame. E é isso que eu quero muito te encorajar agora. Não olhe para Deus como um guru no céu que não se importa ou não tem compaixão por nossas vidas. Deus, Ele nos ama. E é por isso que a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E eu estou dizendo agora, você pode crer nisso, porque quando você crê no amor de Deus, você está dizendo que o amor de Deus é incondicional, que o amor de Deus é sacrificial, que o amor de Deus é redentor. Foi para isso que Jesus morreu, para restaurar o relacionamento com Deus. Como nós sabemos, o homem tem pecado desde o começo, mas Jesus veio para nos restaurar. E a graça te dá esse poder para fazer e ser a pessoa que Deus quer que você se torne. Eu creio em Deus hoje, que você foi muito abençoado, inspirado com essa palavra. Então, se esta mensagem realmente te abençoou, por que você não nos envia um e-mail? Ou então chega no Facebook e conta como o programa tem te transformado. Quero orar agora antes de partir. Deus, Pai, mais uma vez eu trago essa pessoa diante do Senhor e peço agora em nome de Jesus que a unção e o poder de Deus faça uma obra em sua vida. Senhor, só Tu podes transformar essa vida, só Tu pode completar. E por causa da Sua graça, por causa do poder do Seu amor, que temos acesso à Sua presença. E eu te peço que toque essa pessoa agora que se esforça para fazer a coisa certa e ser aquele homem ou aquela mulher que o Senhor deseja que ele se torne. Abençoe-o. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nosso tempo acabou, temos que parar agora, mas não se esqueça de nos ver semana que vem. Vamos continuar essa palavra sobre a graça de Deus. Eu creio que será uma bênção. Que Deus te abençoe.